noite, irmãos. Dou graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui e sempre com o objetivo de estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. Desde já, e peço as vossas orações por a situação em que vivemos e que não é fácil. Temos alguns irmãos que precisam mesmo das nossas orações e que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos deles durante o dia e pô-los nas nossas listas de oração. Desde já um abraço muito forte a todos que nos ouvem, um abraço especial àqueles também que por sua vez estão um pouco debilitados mas mesmo assim não desistem e têm tido a coragem sempre de permanecer e de ouvir estas mensagens. Um abraço muito forte, não deixando de dar graças por aqueles que têm sido um exemplo. O caso da nossa irmã Filomena, de São João da Madeira, um beijinho muito especial para ela. A nossa irmã Filomena também está em Inglaterra, um beijinho muito especial também para ela e todos os outros de longe que nos ouvem. Sem demoras, então vamos à nossa passagem. Temos estado a estudar a carta aos Colossenses e certamente iremos passar para o versículo a seguir, mas ainda falando um pouco do versículo 17, e a palavra de Deus diz-nos assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu, quando penso e quando medito nesta passagem em particular, e não é por nada que logo a seguir nós vamos passar para um assunto muito importante, que tem a ver com os deveres domésticos, como nós lemos aqui, tem a ver com o conteúdo pelo qual a importância que é nós podermos perceber qual é a nossa posição, quais são os nossos deveres, mas também os nossos privilégios, porque temos muitos privilégios no Senhor dentro do lar. É com base nesta passagem, neste versículo, no versículo 17, logo a seguir, nós passamos então para este novo assunto. E não é por nada que o apóstolo acaba assim: fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, se nós de facto reconhecermos que dentro do nosso próprio lar o devemos fazer assim, devemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, a responsabilidade aumenta-me como pai, aumenta-me como esposo, como líder do meu lar, como membro da igreja, como irmão. Isto aumenta numa escala muito maior, a responsabilidade aumenta. E quando nós falamos de lares, e quando nós vemos esta passagem, este versículo que faz a transição para este assunto tão importante, eu lembro-me, e ainda há pouco tempo nós tivemos uma situação, e nós podemos assistir na televisão, que foi a invasão do Capitólio, o que se diz que é o centro da democracia nos Estados Unidos, ali o centro em que as decisões, as leis, os líderes se juntam para poder decidir os vários assuntos que são muitas das vezes cruciais para que a sociedade viva em união e em equilíbrio. Esse mesmo centro foi invadido. E muita coisa se disse, e nós não vamos falar acerca disso, mas quando eu falo no Capitólio, eu lembro-me, cada lar de facto é um Capitólio, ou seja, é ali, nos lares onde se põe em prática tudo aquilo que vai formar uma sociedade. Ou seja, é a partir dos lares em que as igrejas são formadas. Ou seja, uma igreja é formada de vários lares, várias famílias. E de facto a responsabilidade é tremenda, irmãos. Se nós pensarmos que se todas as decisões, cada decisão que sai, cada decisão que é tomada, que possa ser em nome do Senhor Jesus Cristo, ou seja, nós não devemos
dizer nada de ânimo leve, não devemos tomar nenhuma decisão de ânimo leve. Ela tem que ser levada aos pés do Senhor. Quando nós vimos esta situação do Capitólio, muitos dizem, e o problema de facto foi na segurança, o problema foi na instabilidade política, o problema foi na falta de respeito que houve. Sim, foram várias coisas provavelmente que aconteceram e que levaram àquela situação que houve. E nos nossos lares muitas das vezes é isso. Nos nossos lares muitas das vezes é a falta de estabilidade, é a falta de união, são palavras que são ditas ao longo do tempo e que vão degradando o próprio relacionamento. Pode ser muita coisa. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte. Existe aqui um ponto fundamental, que é o problema maior é aquilo que nos une. É nós não termos noção, de facto, o que é que nós representamos. Quem nós somos, afinal. Quem é que nós representamos? E isto vamos ao início da questão, vamos ao início da palavra de Deus e vamos ver de facto quem nós somos. Se nós formos à Bíblia, se formos à palavra de Deus, isso faz-nos pensar mais um pouco no nosso dia a dia, como nós nos relacionamos com a nossa esposa e com os nossos filhos, e nós vamos perceber de facto que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quando o Senhor criou o homem, Ele cria um representante. Não é por nada que a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. E no início foi assim. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser foi feito assim. Ou seja, o Senhor queria que nós representássemos. Então seria tão mais fácil que quando eu olhasse para os nossos governantes, quando eu olhasse para o meu próximo, para o meu colega de trabalho, eu percebesse que, de facto, eu tenho perante mim alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho alguém em que a sua alma vale mais do que todas as riquezas de todo o mundo. Tudo que fosse mais precioso, tudo reunido, não teria o valor desta alma. Então, se eu levar o meu dia, se eu levar todos os dias a pensar nisto, se eu acordar de manhã e pensar assim, eu tenho uma responsabilidade tremenda hoje, que é eu vou estar perante alguém que o Senhor pôs para o representar. Eu vou estar aqui nesta terra em que de facto está corrompida, e nós vemos que ela está corrompida pelo pecado, mas eu tenho um papel. E eu tenho que exercer esse papel. E tenho que o fazer em nome do Senhor Jesus. Porque é Ele que eu represento. E o apóstolo Paulo está a falar a crentes. E está a falar aos santos aqui em Colossos. E ele exige isso de cada um de nós. Ele exige que dos nossos lares, logo a seguir vamos falar nisto, vamos entrar nesta parte, ele exige que eu seja seu representante. Ele exige que eu faça em nome do Senhor Jesus, dando sempre graças a Deus Pai. Irmãos, quando nós não temos isso em mente, quando nós não respeitamos esta ordem, é o caos autêntico. E nós vimos o que aconteceu. Não houve respeito, não existe respeito na sociedade perante Deus, perante a pessoa e o supremo, a suprema divindade do Senhor. Já não existe respeito. Nós vemos que os Estados Unidos, de facto, era uma das nações respeitadas. Porquê? Porque punha Deus em primeiro lugar. Isso deixou de existir. Deus já não importa. E quem diz nas nações, diz nas nossas vidas, diz dos nossos lares. Quando nós não pomos Deus no centro, a degradação, o desequilíbrio, isso é uma constante. Eu gosto daquela passagem em Provérbios, no capítulo 7 e no versículo 21, que diz que um homem inteligente procura o conhecimento, mas um homem sábio procura a palavra que instrui. Gosto muito deste versículo. Irmãos, que de facto nós possamos procurar a palavra que instrui. E a palavra que instrui, podemos dar as voltas que nós quisermos. Ela está aqui.
É neste livro precioso que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra, a Bíblia, que está a palavra que instrui. Quantas vezes nós queremos encher-nos de conhecimento para queremos ter sabedoria para dirigir a nossa vida? Não é o conhecimento que dá sabedoria. O que dá sabedoria é a palavra. A palavra, podemos ir buscar conhecimento em todas as outras coisas. Para poder adquirir a inteligência, para podermos ser mais, sei lá, podermos ter mais argumentos para quando nos perguntam isto e aquilo. Claro que é importante, mas aquilo que faz crescer, aquilo que faz com que uma sociedade mude, é a instrução. Ou seja, se nós não tivermos homens de Deus instruídos na sua palavra, se não tivermos homens de Deus sábios, certamente será o caos autêntico. Eu não sei como é que esta nação, como é que este mundo será quando a igreja for arrebatada. Porque eu acho que neste momento o que está a fazer diferença, e está, é o Senhor segurar as pontas nisto tudo, porque a sua igreja ainda aqui está. E a minha pergunta é esta: que influência temos sido? Temos feito de facto tudo em nome, como se estivéssemos a fazer para o Senhor? Estamos a representá-lo, estamos a fazer em nome do Senhor Jesus? Estaremos a fazer isso dentro do nosso próprio lar? Irmãos, tantas vezes isto acontece, e esta preocupação do apóstolo Paulo logo aqui, e eu dou graças a Deus do apóstolo Paulo, e nós poderíamos dizer, se fôssemos nós a escrever, ou seja, daríamos o exemplo de alguém que fosse casado e que tivesse filhos. O apóstolo Paulo, neste caso, não é o caso, mas ele tem autoridade para o fazer. Porquê? Porque a autoridade é dada-lhe por Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos homens de Deus que falam com autoridade, porque lá está, eles têm conhecimento através da palavra, a sabedoria que lhes é dada através da palavra. E o apóstolo Paulo, quando fala aqui neste trecho e vai entrar na questão da família, nós vemos de facto que é o Senhor que lhe dá essa instrução. E é uma preocupação tremenda para que lares fortes, igrejas fortes, sociedade forte. Quantas vezes, sem querer, nós vivemos uma vida de hipocrisia, sem nos apercebermos? Somos, de facto, homens de Deus, e isso não deixamos de o ser. Até somos pessoas que vivemos na obra com uma intensidade e muito ativos, mas depois dentro dos nossos próprios lares não conseguimos vivê-lo de uma maneira sábia. E porquê? Porque, de facto, não temos a casa em ordem, não sabemos qual é a nossa posição, não sabemos quem somos. E isso é tremendo, irmãos. Possamos ter a sabedoria de irmos buscar conhecimento aqui através da palavra de Deus, logo no início, de quem nós somos. E não nos podemos esquecer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando eu olho para a minha esposa, eu tenho que perceber que foi a coroa que o Senhor me deu. É a palavra de Deus que o diz, não sou eu. As nossas esposas é a coroa que o Senhor me deu. Então eu tenho que cuidar dela como tal. Ela tem que olhar para mim e tem que me respeitar como marido. Ela tem que estar sujeita às decisões que nós os dois tomamos e que o Senhor me deu autoridade para isso. Quando eu não estou sujeito às autoridades que o Senhor estabeleceu, existe o caos, porque existe desobediência, existe desequilíbrio, existe falta de paciência em tudo, porque nunca estamos contentes com nada. Por isso que nós temos que estabelecer sempre uma ordem. O Senhor é um Deus de ordem. E nós aqui vemos, começamos com este versículo, que é fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira ordem. E depois, logo a seguir, nós depois vamos entrar nesta parte em que fala acerca da família, em que também existe ordem. E vamos começar logo do início a ver como é que essa ordem é estabelecida, para que haja harmonia. Nosso Deus é um Deus da harmonia. A própria natureza demonstra a harmonia de que Deus é. Nós vemos uma flor, uma pétala, ela não tem as pétalas todas desordenadas. Existe uma ordem. Existe a geometria da própria flor, toda ela é algo impressionante. Eu acho que
basta olharmos para uma folha, sequer uma folha, ela demonstra de facto esta harmonia. E essa harmonia deve existir também na nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Um abraço forte, irmãos. Sempre juntos. Graças a Deus por sua palavra. É muito bom encontrar os irmãos novamente para estudar a palavra de Deus, em Colossenses 3, no verso 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nos últimos estudos estamos falando sobre o nome do Senhor Jesus, como fazer todas as coisas em seu nome. Nossas atitudes, gestos, palavras e até pensamentos. Hoje queremos falar um pouco sobre ação de graça, sobre agradecer a Deus. Muitas vezes ficamos nesse dilema. Falamos obrigado por obrigação? Nós falamos obrigado por educação ou por devoção? Falar obrigado muitas vezes parece que a gente está pagando uma dívida. Não devemos mais nada a ninguém e ninguém nos deve nada, e assim podemos nos preocupar com outras coisas. Mas a gratidão que a palavra de Deus quer nos ensinar vai muito além da boa educação e da etiqueta. Ela se refere à alegria da ação de Deus, de reconhecer a pessoa do Senhor Deus agindo em favor à nossa vida. Como exemplo, uns anos atrás eu sofri e padeci com algum desconforto, alguma situação que me deixava dolorido, pesaroso e muitas vezes com dor de cabeça. Ia no médico, voltava no outro doutor, tomava um remédio, agradecia e me sentia bem por algum tempo, mas voltava aquela indisposição. Uns diziam que era o problema de fígado, outros diziam que era uma situação estomacal. Até que um dia, uma dor forte no peito me incomodou de tal preocupação que tive que correr para um hospital. E lá fui notificado que poderia ser um infarto, um problema sério do coração. Graças a Deus, um raio-x acusou problemas com a vesícula. Como me senti aliviado quando foi tratado esta enfermidade. E numa pequena e simples cirurgia, nunca mais passei aquela indisposição, aquela situação de peso, aquela situação incômoda. Aquele raio-x, olha, os plantonistas já estavam me encaminhando para a cardiologia. Como a radiografia, o raio-x, pôde esclarecer todo um sintoma confuso, assim também é a gratidão. Ela clareia, ela nos dá alívio quando nós reconhecemos a ação de Deus na nossa vida. Isso dá uma alegria profunda, um alívio, uma felicidade tremenda. E é assim que faz a gratidão na nossa vida. Podemos reconhecer a misericórdia, gloriosa misericórdia de Deus na nossa vida. A ação de Deus agindo em favor de cada instante e circunstância de nossa vida. E não podemos ficar ingratos ou murmurando queixosamente porque uma situação não está ocorrendo do jeito que gostaríamos, que esperaríamos. Veja alguns versículos que eu separei, podemos encontrar outros tantos, que falam sobre esta alegria vinculada à ação de graça. Ação de graça com alegria. Só pode dar graças, só pode ser grato quem tem alegria, quem reconhece um favor imerecido na sua vida. E isso é um alívio, é uma felicidade tremenda. Veja o Salmo 95, no verso 2. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Celebremo-lo com salmos. O Salmo 97, no verso 12. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome.
Então, alegria e ação de graça estão conectados. Uma puxa a outra. Um desencadeia a ação da outra. E isso é muito bom na nossa vida. Não é um simples obrigado frio, apenas um gesto de boa educação, mas é algo que brota do nosso interior com alegria. E isso produz louvor. Podemos ver muito mais ainda desta alegria com gratidão, vinculado na palavra de Deus, com ação de graças e louvor. Ação de graça com alegria, ação de graças agora com louvor. No Salmo 35, no verso 18, vamos encontrar: dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Salmo 69, no verso 30, louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. O salmista, e podemos ver todo o saltério, como transborda ações de graça, louvores, alegria. E o crente, o cristão, tem que ser uma pessoa alegre, seja onde ele estiver, o que ele estiver fazendo e passando. Ele precisa transmitir esta alegria, sabendo que Deus está agindo na sua vida. Uma passagem do Novo Testamento que chama muito a atenção, nós vamos encontrar em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, vamos destacar o verso 15 e 16, onde que 10 leprosos vão ao encontro do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus manda-os ao sacerdote, conforme a lei que o Senhor estava debaixo ainda prescrevia. E ao caminhar, ao obedecer à ordem do Senhor, estes leprosos, esses 10, foram curados. Porém, um só voltou agradecido, alegre, com louvores. Podemos ler assim a passagem. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E olha que esse que voltou agradecido era um samaritano. Para o Senhor ele não fazia distinção nesse sentido de alguém da lei e alguém fora da lei. Mas este samaritano serviu como ilustração sobre como o povo de Deus, o religioso, que meramente vai ao sacerdote para se certificar que foi curado, está purificado e voltar à sua vida social, rotineira, e ser integrado à sociedade. Porém, mais do que um ritual religioso, este que voltou para adorar ao Senhor. E a gratidão, ela tem muito deste conteúdo de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. Mais do que uma cura física, ele recebeu a cura da alma. O Senhor ainda o despede assim: vai, a tua fé te curou. Quantas vezes corremos para o Senhor para receber um benefício, uma bênção, seja física, seja de saúde, seja até financeira. Mas o Senhor quer nos abençoar além das condições terrenas que estamos vivendo agora. Quer nos dar vida e vida em abundância, em salvação eterna, no nome do Senhor, crendo somente nele. Ação de graça e louvor. Sim, muitas vezes podemos até fazer esta distinção, mas é o outro lado da mesma moeda. Ação de graça concentra-se naquilo que o Senhor faz. E o louvor concentra-se naquilo que Deus é. E toda vez que algo recebemos de Deus, um presente, um dom, uma resposta de oração, deve vir com ação de graça e louvor, pois nós identificamos o que Deus fez e, ao mesmo tempo, aprendemos quem Deus é. E isso é gratificante. Agora imagine você recebendo esta resposta de oração, recebendo um presente de Deus, coisa que você nem imagina que Deus possa fazer na sua vida. Imediatamente,
brota do nosso interior algo que nós não merecíamos. E isso reflete, isso mostra com claridade a gloriosa misericórdia de Deus, e a gratidão nos ajuda a ver a misericórdia e a graça de Deus, pois nós não mereceríamos nenhum presente, nenhuma dádiva, nenhum dom de Deus. E pelas Escrituras, nós merecíamos viver longe do Senhor. Mas o Senhor nos amou com amor eterno, nos trazendo perto dele. E esta gratidão que nós temos que nos devotar, sabendo que não merecíamos nada e que esta misericórdia custou cara, custou caríssimo o sofrimento de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Precisamos, portanto, aprender a cultivar um coração grato, uma virtude de gratidão, pois a ingratidão é um terreno fértil para que o pecado venha a produzir coisas piores. É o que lemos e aprendemos em Romanos 1, no verso 21 de Romanos. Destacamos esta passagem que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. A gratidão ajuda-nos a ver mais a Deus, a entender melhor a sua pessoa e a sua ação em nossa vida. Sejamos gratos por tudo aquilo que Deus faz. Assim como a experiência do raio-x, muitas vezes temos coisas incomodando na nossa vida, mas a palavra de Deus é esse raio-x que mostra como Deus quer operar na nossa vida. E nós precisamos voltar para agradecer e adorar a esse Deus maravilhoso. Que o Senhor nos ajude. Amém. Graças a Deus por estarmos mais uma vez reunidos para este estudo bíblico tão importante, tão edificativo, tão instrutivo, sobre a carta aos Colossenses no capítulo 3 e ainda no versículo 17. Um grande abraço para todos, um abraço do peito, cheio do amor de Deus, para todos aqueles que nos acompanham, com a oração de que, de facto, a palavra de Deus possa iluminar as vossas vidas. Continuai a orar por nós, porque, como sabeis, podeis fazer muito por nós através das vossas orações. Todos nós contamos com o Senhor. Certamente que a Ele devemos tudo e com Ele contamos para que nos continue a ajudar. Em Colossenses 3,17 nós lemos: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Há nesta afirmação muitas lições, como nós sabemos, mas há uma lição dupla de suma importância que eu gostaria aqui de destacar e que nós nunca nos deveríamos esquecer. A primeira lição é que tudo, mas tudo mesmo, sem exceção, tudo o que fazemos, lemos quanto fizerdes, seja pelo que dizemos ou realizamos, como diz o apóstolo, por palavra ou por obras, não tem mérito pessoal. É importante nunca nos esquecermos disto. Tudo o que nós fazemos não tem mérito pessoal. Mas acontece, como nós vemos também nesta passagem e noutras, por sua virtude, e portanto é a Ele que nós devemos, pelo que nós lhe devemos, ser agradecidos. É isto que diz o versículo. É isso que revela o dar graças a Deus Pai, pois tudo o que fazemos, por palavras ou por obras, é realmente obra sua e não nossa. E é disto que nós temos que ter consciência. Não há nenhum mérito naquilo que dizemos, não há nenhum mérito naquilo que fazemos. Como diz aqui a passagem, e procurarei explicar melhor. É Ele que tem todo o crédito. Nós somos meros instrumentos usados numa ação que é toda ela sua e não nossa. Nunca percamos disto consciência. É esta a razão porque nunca devemos receber créditos. Quando nos querem dar créditos a nós, ou aos nossos talentos, ou ao nosso desempenho, à obra que realizamos, pois tudo lhe pertence a Ele. Por isso é que todos os crentes, ao longo dos séculos, fazem coro com o salmista, no Salmo 115, versículo 1, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua benignidade
e da tua verdade. De facto, a benignidade é realmente do Senhor. É esta a verdade, a sua verdade, como nós lemos nesta passagem. A segunda lição é que, sendo assim, nenhum de nós tem desculpa para não realizar nada. Para ser estéril, para ser improdutivo, para ser um inútil. Pois afinal, como nós já vimos, a realização não depende de nós, mas de Deus. Afinal, não é Ele que realmente faz. Então, se é Ele que realmente faz, estamos todos sem desculpa para não realizarmos nada, para nada dizermos e nada fazermos. Vamos ser práticos. O que lemos na Bíblia sobre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre aquilo que dizemos. Em Mateus 10, 19, 20, e temos aqui um princípio maravilhoso, que está para além da parte dispensacional, diz assim, Mateus 10, 19, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Tão claro isto. Não somos nós que falamos, é o Espírito que fala em nós. Em Marcos 3,11, numa passagem paralela, mas vamos ler as passagens paralelas, como Marcos 3,11, quando depois vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O que vos for dado, aquilo que nós dizemos, dizemo-lo por aquilo que nos foi dado. E será o Espírito Santo a falar. Em Lucas 12, 11 e 12, nós vemos assim, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Tão claro, o Espírito Santo dá-nos o que temos que dizer, ensina-nos o que temos que proferir. E sobre aquilo que nós fazemos? Vimos sobre aquilo que dizemos e sobre aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós dizemos, de facto, afinal, não somos nós que dizemos, como vemos. E sobre o que fazemos? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, o apóstolo diz assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Afinal, ele foi muito realizador, mas a grande realização que ele realizou não foi ele, mas foi a graça de Deus que estava a operar nele. Por conseguinte, quer aquilo que dizemos, quer aquilo que fazemos, é o Senhor que realmente diz e é o Senhor que realmente faz, como vemos nestas passagens. Por conseguinte, o nosso papel é de apenas nos disponibilizarmos. É isto que temos que fazer. E este é o problema de muitos, é que não se disponibilizam. O Senhor não tem tempo de antena para eles. Não se disponibilizam. Temos que nos disponibilizar, disponibilizarmos as nossas bocas, disponibilizarmos as nossas mãos e os nossos pés. Em suma, disponibilizarmos todo o nosso ser. No fundo, é termos a atitude de Isaías. Notemos o que está escrito acerca dele. Lemos assim em Isaías 6,8. Depois disto, diz Isaías, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, disse Isaías. Segundo este texto, vemos ser o Senhor quem age, mas precisando de alguém que se disponibilize. Ora, Isaías disponibilizou-se. E assim nos devemos disponibilizar nós. É isto que Deus espera de nós, que nos disponibilizemos. O que lemos diretamente a nosso respeito em 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 17 a 20, passo a ler. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que é que nós vemos aqui? Que Deus nos deu um ministério. E é importante notarmos isto. Deus deu a nós um ministério. A todos aqueles que creem. Não há nenhum crente que não tenha este ministério dado por Deus. Todos, sem exceção, o têm. Que é chamado por Paulo o ministério da reconciliação.
E é explicado o que isso quer dizer. Diz ele, Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus pôs em nós a mensagem da reconciliação. Nós não temos que inventar nada. Ele pôs em nós, não temos que inventar. E assim, lemos que somos embaixadores da parte de Cristo. Nota bem, como se Cristo por nós rogasse. Porque realmente, quando nós estamos a transmitir esta mensagem, é Cristo que está a falar. Realmente, é Ele que roga, mas serve-se de nós. Estamos nós disponíveis e dispostos a colocar ao seu serviço tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Que Deus nos ajude. Mas para nós podermos perceber como é que nós podemos chegar a este ponto de nos disponibilizarmos, colocando ao seu serviço tudo o que temos e tudo o que somos, convém nós lembrarmos que todo este texto que eu acabei de ler começa assim. E ele morreu por todos, no versículo 15, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Esta aqui é que é a grande questão. O cerne da questão está aqui. O segredo para nós nos disponibilizarmos está aqui. É percebermos aquilo que ele fez por nós. Porque quando nós percebemos o que ele fez por nós, tendo dado a sua vida por nós, então, se ele morreu por nós, nós vamos perceber que nós agora não devemos viver para nós. Não mais para nós. Mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos use para a sua glória. Amém.